Provérbios 1, capítulo 1, o verso 10. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Essa aqui eu tenho aqui, a versão é King James atualizada. Mas a versão que eu coloquei aí é Nova Versão Transformadora, que eu estou usando muito agora. Essa versão, Nova Versão Transformadora. Você abriu a Bíblia? Quem tem um celular, abra por favor também. Você que está nos acompanhando pode abrir a Bíblia, mas eu vou projetar aí na tela também. Provérbios 1, o verso 10. Vamos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Neste momento, Senhor, nós clamamos o Teu poder. Acessa a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz e nós suplicamos em Jesus. Amém. Muito bem, olha só. Nessa versão que está aí, é a versão Nova Versão Transformadora, fala assim: Filho meu, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não consintas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é a sedução, hein? A sedução que se apresenta para nós cada novo dia. O que é a sedução? A sedução é o convite. E o consentimento é a porta. É a porta. Então, repetindo, a sedução é o convite. E o consentimento, quando a gente consente, é a porta que nós abrimos. Mas Cristo, Ele apresenta para nós o quê? Ele apresenta para nós uma saída. Para você que caiu, ou para você ainda que vai cair, Ele liberta e sustenta quem se rende. Hoje nós vamos entender um pouco como é que acontece o processo de sedução na nossa vida. A gente vai entender que nós podemos não consentir que ele aconteça na nossa vida. E também eu vou mostrar que para os cansados e afastados há uma entrega real, que é Cristo. Mas também há uma restauração, que é Cristo Jesus. A sedução, ela começa de maneira suave na nossa vida. Tem tentações que não chegam com cara de tragédia. Elas chegam com cara de alívio. Elas não dizem assim: vou destruir você. Não dizem. Elas dizem assim: só hoje, só mais uma vez, ninguém vai saber, você merece, você controla. Na hora que você quiser parar, você para. Não é, Bruno? E Deus hoje não grita com você. Ele te alerta como um pai. O que Deus fala nessa mensagem? Não consinta, não permita. Quem aqui já percebeu alguma vez que a queda começa bem antes da queda? Entenderam? A queda, ela começa bem antes da queda. Ou seja, antes de nós cairmos, o processo já começou a acontecer. Quem aqui já sentiu vergonha de voltar para Deus? 1, 2, se arrepender, chorar perante o altar do Senhor, abrir o coração em lágrimas? Acho que todos nós. Hoje, Deus vai nos mostrar
onde a batalha realmente vira e vai nos levar ao único lugar onde há vitória. Onde é que há vitória? Onde que nós encontramos a vitória? Aos pés do Senhor Jesus. É aos pés dele. Provérbios 1, esse verso que nós lemos, é a voz da sabedoria chamando o filho para longe do caminho que parece vantajoso, mas termina em cativeiro. O verso 10 já revela o mecanismo. Alguém seduz, alguém consente e alguém se torna prisioneiro, escravo. Então, hoje nós vamos trabalhar nesse tema, mergulhando em 4 aspectos. Mas eu quero contar para vocês uma história real que aconteceu, viu, Edivan? Tem mais ou menos uma semana. Quando nós fomos para a comunidade terapêutica Shekinah, agora em janeiro, eu senti falta de um rapaz lá, 48 anos. Porque em dezembro, ele veio falar comigo, me passou o número do WhatsApp dele, falou: olha, Berilo, eu estou ajudando aqui agora. Até me falou uma coisa interessante, Bruno. O nome dele é Spengler. Ele falou assim: olha, eu quero te mostrar a foto de uma moça. Falou assim: eu estou interessado nela. E aí me mostrou a foto. Era alguém da nossa equipe. Eu tomei um susto, não é? Falei: olha, vamos processar isso, nós vamos conversando, que eu vou ter que tomar pé do processo. E ele começou a mandar mensagem para mim. Isso em dezembro, na nossa visita. Quando foi agora, quando nós fomos em janeiro, ele não estava lá. E um dos rapazes me falou: Berilo, no Natal, ele pediu autorização para ir à igreja. A mãe dele autorizou. A diretora falou que não era para autorizar. A mãe tinha comprado um celular para ele. A diretora falou que não era o momento ainda. E ele foi. Não voltou mais. E sabe o que aconteceu? Depois ele apareceu lá, uma semana depois, descalço, todo rasgado, sujo, pegou as coisas dele e foi embora. E ela falou assim: Berilo, ele está na rua. Nós vimos ele, ficamos sabendo que ele está lá próximo à Praia da Graciosa. E a diretora me falou, a mãe dele falou que cansou. 25 internações nos últimos 20 anos. Falou que ele só entra em contato com ela quando ele quiser mudar de vida. Que ela perdeu todo o dinheiro que tinha pagando internações para ele. E eu vim dali naquele dia, Edivan, tão triste, falei assim: eu quero encontrar com ele, que eu vou resgatá-lo. E comecei a orar a Deus. Passou uma semana, passaram-se 2 semanas. Quando foi um dia, eu li quase em frente ao IOP, quando eu vi alguém vindo de bicicleta, estava com a mesma roupa da foto que ela me mostrou. E aí ele passou assim por trás de mim, e eu fui lá na rotatória. Quando eu voltei, ele tinha sumido. Pois naquele mesmo dia, 5 da tarde, eu ia lá em Taquaralto resolver visitar o meu prédio lá. Quando eu estava passando em frente o Duda, ali aqueles carros passando devagar, ele ia passando aqui do meu lado a pé, caminhando. Eu baixei o vidro, chamei ele, falei: entra aí. E ele entrou no banco de trás do meu carro. E eu fui para frente um pouquinho, estacionei lá na frente e comecei a conversar com ele.
Ali foi 1 hora de conversa. Meia hora eu conversando com ele, e ele chorou várias vezes. Falou, não, eu não quero mais voltar para lá, eu quero vencer o vício aqui. Outros já venceram. Eu falei, mas rapaz, como? E a conversa foi dura, eu chorei várias vezes. E aí eu liguei para a diretora e coloquei ela no vídeo para conversar com ele ali dentro do carro. E ela conversou com ele 1 hora, meia hora. E o pessoal lá da clínica conversando com ele, chamando ele para voltar. Ele chorou várias vezes, mas ele tomou uma decisão. Falou, sabe o quê? Eu não vou voltar. Eu não quero mais aquele local. Eu vou conseguir vencer aqui. Quando eu saí dali, naquela tarde, eu orei com ele, e eu abri a porta, e ele saiu. Naquele dia, meu coração estava partido, porque pela primeira vez, eu tinha literalmente esbarrado, sabe em quê? Na vontade humana, no livre-arbítrio, na escolha que cada um tem de dar o rumo que quiser para a sua vida. Mas sabe qual foi a leitura que eu fiz depois? E ele estava barbudo, com a mesma roupa, sem tomar banho há vários dias. Mas o que eu vi ali naquela tarde, eu vi ali alguém escravo, prisioneiro das drogas, do vício, que não tinha forças para arrebentar as correntes e para voltar. Naquele dia eu não dormi bem, pensando que eu tinha orado a Deus, o Senhor tinha colocado ele na minha frente para eu resgatá-lo, e eu falei, você quer voltar? Eu te levo lá. Não, eu não quero. Eu falei, rapaz, tu pode morrer qualquer hora que amanhecer, para encontrar teu corpo morto aí. Não, eu não quero, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. E quando ele saiu, eu vi que ele não estava no domínio da sua vontade. Ele estava escravo. É isso que o vício faz conosco. Na hora eu fiquei tão atordoado, mas ele foi embora. E na hora que eu estava lá conversando com ele, a ametista me liga. E eu falo, não, eu estou aqui resolvendo um problema. E eu estava chorando. E ela, o que foi que aconteceu? Ela entrou em pânico, achou que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não, eu estou resolvendo um problema aqui, depois eu te falo, está tudo certo. Mas o processo na vida dele começou com uma sedução. Não foi um acidente. A sedução raramente vem como queda imediata. Geralmente vem como um convite, a insistência de um amigo, de alguém, de uma namorada. Uma coisa normal, todo mundo está usando, você vai usar também, não tem nada não. Ou como um isolamento, como uma fuga, ou às vezes como um segredo. Você vai fazer isso, mas vai ficar entre nós. Toda sedução, para todo vício, para toda queda, acontece assim, dessa forma. E eu quero que vocês abram Tiago 1,14. Vamos lá para Tiago 1,14. Olha o que a Bíblia nos fala em relação à tentação. Tiago, capítulo 1, o verso 14.
Olha só, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Tá assim? A versão de vocês fala o quê? É diferente? O atrai e seduz. A sua também atrai e seduz? Essa versão fala: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, ou seja, nos carregam. Nós não temos mais força de nos libertar. Perceba, a Bíblia diz: seduzem e arrastam. Sedução é isca, arrasto é consequência. Eu quero fazer uma aplicação para dois públicos. Para quem cai sempre e tem caído, não é do nada. Em geral, tem sempre uma porta aberta que nós deixamos. O que é essa porta aberta? É um conteúdo que nós acessamos na internet, é uma conversa que toma um outro rumo entre um homem e uma mulher, é uma rotina, ou alguém fala: é só hoje, é só uma vez, só dessa vez. Para quem está afastado, o inimigo quer que você conclua. O quê? Quer que você continue ali. E ele fala na mente: não adianta voltar. Mas isso é mentira. É a voz do diabo, de Satanás. Isca não parece anzol. Quem pesca aí, você coloca a isca lá. Uma época, quando eu mudei para a Barreira dos Campos, eu tinha 10 anos. E menina danado, né? Eu passava a manhã todinha no sol quente, dentro de um barquinho assim, parado na beira do rio, pescando, jogando isca para pegar algum peixe. Não pegava nada. Mas a isca é assim: você coloca a comidinha lá, o peixe vê a comida. Ele não vê o anzol que vai pegar ele, vê? Vê não, ele vê a comida. E ele vai lá, quando ele abocanha, ele é fisgado. O anzol fica onde? Escondido. Até o momento em que o peixe ou a presa perde a sua liberdade e está presa. Mas Deus não para no diagnóstico. Ele vai no ponto decisivo do verso. Para que aconteça, é preciso que tenha o consentimento. Olha lá, vamos avançar aqui. Olha, já falei, ó. Falei aqui já. Sedução é o convite do lado de fora. E o consentimento é o quê? É a permissão do lado de dentro. Tem que ter esses dois movimentos. A sedução bate na porta, eu ouço, dou ouvidos. Lembra da história do passarinho que voa sobre a nossa cabeça? Ele pode voar. Mas para ele fazer o ninho, como é que funciona? Vocês sabem como é que o passarinho faz o ninho? Ele pega um graveto, traz, coloca. Pega outro, traz, coloca. Vai pegando de um por um, vai colocando. E aí você olha lá, só tem um gravetinho. Quando é um dia depois, 2, o ninho já está feito completo. Nós não podemos impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele traga um gravetinho por gravetinho para fazer o ninho. Quando isso acontece, acontece o consentimento. A permissão do lado de dentro, ela acontece. Olha só, o inimigo seduz, ele está no papel dele. A virada acontece quando a vontade consente. Quando eu consinto,
quando você consente, quando você permite, vou usar um termo, quando você dá trela, vai dando isca, não é? Aí o diabo insiste 1 vez, 2 vezes, 3, e você vai cedendo um pouquinho. Não vai acontecer nada. Eu aguento o tranco. O contexto de Provérbios 1 é o seguinte: é um conselho de um pai para o filho, é a sabedoria prática para a vida real. O texto alerta contra companhias e convites que prometem vantagem, mas trazem destruição. Sedução costuma ser processo que aproxima, normaliza e captura. Primeiro ponto que eu vou mergulhar agora é esse daí. A sedução é estratégia, é processo. E o diabo faz isso. Olha lá. Nós já lemos: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Ela chega sorrindo, aparentemente é tudo maravilhoso, é só hoje, ninguém vai saber, você controla, e ela usa gatilhos. Quais são os gatilhos? O cansaço, a solidão, a ansiedade, a curiosidade, a rotina, sem vigilância. Tudo isso vai acontecendo na nossa vida. Ela quer hábito. Vocês sabem, depois de quantos dias nós construímos um novo hábito? Vocês sabem? Quem sabe? Vocês sabem? Depois de quantos dias nós construímos, nós solidificamos um novo hábito? Quantos dias? 40 dias. Por isso que as jornadas espirituais são de 40 dias. Porque só é a partir de 40 dias seguidos, você fazendo alguma coisa, é que você vai construir, você vai solidificar um hábito correto ou um hábito que escraviza, que destrói, que mata, que afasta do Senhor. Então, aí é que está. Então, essa é a nossa primeira parada. A sedução, ela é estratégia, mas ela é um processo também, que vai minando pouco a pouco. Quando a gente percebe, é como uma areia movediça, que a gente cai ali e afunda. Quando percebe, já afundou. O outro aspecto é o consentimento, é a porta que nós abrimos. E aí nós vamos para Tiago 4:7. Olha o que fala em Tiago 4:7. Fala o seguinte: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vocês. O que é se submeter? É se render a Deus, de coração, em espírito, total e plenamente. Mas aí tem uma coisa interessante, olha aí, ó. O inimigo não vence à força, ele negocia permissão. Ele vai negociando, ele vai tentando, ele vai insistindo. Não consinta. E o ponto é esse. O que é não consentir? Corte a conversa, interrompa o ciclo desde o início, tire da sua lista do WhatsApp, bloqueie, tome a decisão de não acessar determinados conteúdos, porque se você acessar, você vai cair. Nós iremos cair. E a Bíblia é clara: não há um justo, não há sequer um. Nós vamos cair, nós vamos fracassar, nós vamos tombar. Há batalhas que se vencem resistindo, outras fugindo. Como foi que José venceu a tentação? Como?
correu, fugiu. Mas é assim mesmo. Quando você vê que a tentação está ali, você vai por outro caminho, corta caminho para outro lado, não atende a ligação, não atende a mensagem do WhatsApp que vem. Maior tentação hoje está aqui, ó, na ponta da mão. Você entra por aqui, por esse aparelho, e você tem o mundo todo para você ver, para você acessar, para você fazer tudo que tem de bom e de ruim. E o diabo é muito inteligente. Jogou a isca, olha que isca linda, não é? E tem irmãos nossos que ficam 8 horas por dia aqui, agarrado. O celular está arrastando um monte de gente. 8 horas por dia grudado aqui no celular. Na hora que acorda, já pega o celular e já abre se tem alguma mensagem. Estão viciados nas mídias sociais. É Instagram, é Facebook, é TikTok. Mas tem tanto vídeo engraçado, você fica vendo e começa a rir. O povo é muito criativo. Não é assim? Você começa a ver um, aí vai ver outro, aí vai ver no outro. Quando você piscou, passou 1 hora, 2 horas. Vigie e ore para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas o corpo é o quê? Fraco. Jesus não chamou os discípulos de sem vergonhas, não. Ele chamou para vigilância e oração, porque ele sabe como isso funciona. Qual é o primeiro passo que sempre abre a porta na sua vida? Qual é o primeiro passo, hein? Qual é o lugar, a hora, o tipo de conversa que sempre enfraquece você? Cada um de nós tem uma vulnerabilidade na nossa armadura. Tem uma fraqueza. E o inimigo conhece a fraqueza de cada um de nós. E ele modula, ele prepara ali. Ele personaliza. Ele customiza. Ali para você, do seu jeito. Faz o buraco certinho para você cair, porque ele sabe onde é que está a sua vulnerabilidade. Próximo tópico, o terceiro, nós já estamos indo para o final. Olha só, já falei sobre a isca. Cristo dá poder para recomeçar. Olha só, Hebreus 4, 15 e 16, nova versão transformadora. Ele entende nossas fraquezas. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Onde é que está a força para vencer? Onde é que está o poder? Onde é que está a vitória para vencer? Em Cristo. Jesus, ele não apenas perdoa, ele restaura a vontade e fortalece o coração. Há sempre saídas preparadas por Deus. Vitória cristã é dependência diária, não heroísmo, não. É dependência, é oração, é se jogar aos pés do Salvador, cada dia, cada momento. Vamos para o último tópico. Esse verso de caminho a Cristo. Arrependimento, Deus desperta o coração e chama para voltar. Confissão, pecados trazidos à luz abrem espaço para a cura. Consagração é entregar a vida a Cristo hoje, de modo prático. Crescimento espiritual, a vida cristã é caminhada. Cristo vai sustentando o processo. Então, olha a sequência. Arrependimento, eu me arrependo, eu confesso o meu pecado,
eu me consagro, eu construo um novo pacto com Deus e eu começo um crescimento em novidade de vida. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes isso vai acontecer na nossa vida? Quantas vezes? Quantas? Quantas, Nildo? Quantas, Evaristo? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Hein, Edivan? Acontece isso na nossa vida quantas vezes? Quantas forem necessárias para nós irmos desenvolvendo o crescimento espiritual. A gente se arrepende, a gente confessa, a gente se reconsagra e começa uma nova trajetória. Estamos livres de cair? Não! Mas a vida cristã é isso mesmo. É esse processo, cada dia, cada hora, cada momento. Não consinta na prática. E para fechar, não é para consentir nada, não abre a porta, não coloque a cabeça assim para olhar quem é que está lá fora. Não faça isso não. Corte a fonte, remova a porta aberta, primeiro passo. Segundo, quebre o segredo. Como é que você quebra o segredo? Confessando a Cristo. Abra seu coração e fala: Senhor, confessa para Ele, e se ajoelha em lágrimas e peça poder do Espírito Santo. E caminhe com a ajuda dos irmãos, das orações. Se for preciso um especialista, uma terapia, faça uma terapia. Substitua gatilhos por hábitos santos. Que hábitos são esses? Leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, oração, servir e ajudar o próximo. Você tem que construir uma maneira de substituir aqueles gatilhos e fugir deles. Cuidado responsável quando necessário. Apoio pastoral ou de um profissional. Então, a regra máxima é essa: não consinta, não permita em momento algum. Vou voltar aqui. Olha só, e agora eu quero me dirigir a dois públicos distintos. Para quem luta, tem lutado contra um vício, contra um pecado, contra uma fraqueza. Sabe quem é? Todos nós. Cada um tem fraquezas específicas, em área específica, em âmbitos específicos. Olha a mensagem para você. Você não é um caso perdido. Você é um filho que está em guerra, está em luta, está avançando, está caminhando rumo à eternidade. O ciclo termina quando o segredo termina, ou seja, o ciclo de queda, de caminhada para o pecado termina quando você abre seu coração a Deus, confessa a Deus o seu pecado e pede o poder do Espírito Santo para mudar. Hoje, Deus não pede que você prometa perfeição. Ele pede, sabe o quê? Rendição. Você se render. Senhor, eu estou aqui. Toca-me, limpa-me, transforma-me. Ele quer rendição. Aí é que está. Então, corte a fonte, confesse e traga para a luz tudo que está errado, caminhe com a ajuda de alguém, cultive hábitos saudáveis para ocupar o seu espaço, cuide do que é necessário para cuidar. Olha só. E para quem está afastado de Deus e quer voltar, a mensagem para você é essa daí. Você não volta porque você já venceu. Não. Você volta para ser restaurado, para ser renovado, para ser transformado por Deus. A volta começa com um passo. Sabe qual é o passo? Você diz assim: Senhor, recebe-me, aceita-me
pecador como eu sou, indigno, mas me transforma com o teu poder. É o pai que corre ao encontro do filho. E eu trouxe aqui para vocês, olha só. Deus, ele muda histórias. Lá em João 8, sabe qual é a história ali? Jesus estava entre os discípulos, trouxeram aquela mulher adúltera para ele. E nós sabemos a história. Jesus, ele mudava histórias, ele mudava vidas. Jesus levanta quem estava no chão, é aquela mulher. Chama para uma nova vida e ela foi e foi transformada. Em Marcos 5, aquela história do endemoniado. Lembram? Quando ele viu Jesus com os discípulos, ele correu e fez o quê? Se curvou e falou: não faz nada comigo não. Deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? E qual foi a resposta dele? O que foi que ele respondeu? Meu nome é Legião. Legião. Você sabe o que queria dizer isso? Ali naquele homem tinha uma legião de demônios dominando e aterrorizando a vida dele. Ele vivia nos cemitérios, ali, fugindo, um trapo de humanidade. Jesus devolve a ele a identidade, traz calma e paz ao coração e dá a ele uma missão de apresentar Jesus para muitas pessoas. Em Lucas 15, o pai restaura o filho que volta para casa. Todas as tardes o pai ia ver se o filho estava voltando. Até naquele dia o filho voltou. Ele abraçou o filho e o acolheu. Qual é o ponto comum que tem entre essas três histórias? Ninguém muda só com culpa. Muda com o encontro com Jesus. Olha só, ninguém muda só com culpa, não. Mas muda a partir do encontro com Jesus. Aí é que está a grande mudança. Eu quero que você hoje fale assim, ó: hoje eu não vou consentir. Hoje eu me rendo a Cristo. Hoje eu escolho ser livre. Livre em Jesus. E vou colocar uma música aqui no final. Mas 3 decisões práticas você precisa tomar onde você estiver. Quem está aqui nos acompanhando na igreja, quem está em nossa igreja virtual, 3 decisões precisam impactar a sua vida hoje. A primeira é confessar. Abra seu coração, quebre o segredo e fale: Senhor, Tu me conheces. E pode abrir o coração e pode falar tudo o que você tem feito. Segunda ação, cortar as portas, não abrir mais. E a terceira ação, caminhar junto, caminhar com a ajuda de Jesus, se for preciso, com um profissional. O verso de Provérbios 1:10 fala de novo: filho meu, não consinta, não permita, não abra a porta. Será que você hoje à noite está cansado? Pode vir, Evaristo. Está cansado desse ciclo? Queda, culpa, promessa, silêncio, queda, e o ciclo vai se repetindo. Você está num ciclo contínuo e não consegue vencer. Hoje o Espírito Santo não te chama para tentar mais uma vez. Não chama, não.
Ele te chama para se render de verdade, para se entregar de verdade, para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não consigo vencer com minhas próprias forças, eu preciso do teu poder, eu preciso do teu espírito para me colocar em pé, para me fortalecer. E você que está afastado do Senhor, eu quero que você diga hoje no seu coração: eu quero voltar, mas eu não tenho força. Então ouça, Deus não pede sua força, Ele pede o seu primeiro passo que você precisa dar. E para você que tem caído sempre, o Senhor quer que você se renda e permita que Ele habite em seu coração. É possível vencer. E a vitória está aos pés de Cristo, do nosso Senhor. Eu preciso me render nesta noite aos pés do Senhor para ser restaurado pelo poder de Deus. Você que está nos acompanhando, que está afastado do Senhor, o Senhor te chama hoje. Vem, filho. Assim como o pai do filho pródigo estava de braços abertos para receber o filho, o Senhor está dizendo: vem, eu quero te restaurar, eu quero te curar. Vamos ajoelhar e vamos falar com Deus. Nesta noite, Senhor, Teu Santo Espírito nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para dizer para cada um de nós que aos Teus pés a cura, a restauração, a renovação, há um renovo aos Teus pés, Senhor Jesus. Existe calma e paz que somente Tu podes dar. Nós temos uma semana pela frente, Senhor. As ciladas, as armadilhas do inimigo vão ser colocadas à nossa frente. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, que nós iremos fechar a porta. Nós não iremos consentir cair novamente, Senhor. Nós queremos nos render, Senhor, a Ti nesta noite. Nesta noite, Senhor, eu digo: Senhor, eu estou aqui. Me aceita, me restaura, me transforma. Porque só em Ti, ó Deus, há poder, a cura, a renovação e a transformação. Nesta noite, Senhor, eu clamo pela vida de cada um daqueles que estão aqui na igreja e daqueles que nos acompanham pela nossa igreja virtual, que estão afastados de Ti, Senhor, que andaram distantes. Espírito Santo, continue tocando, continue movendo, continue transformando, Senhor. Não desista, Espírito Santo, de cada um deles. O sacrifício na cruz de Jesus Cristo não foi em vão. Conduza cada um, Senhor, nesta nova semana. Que na quarta-feira, com o Teu poder, nós possamos estar aqui para render louvores a Ti, para exaltar o Teu nome, para honrar o Teu nome e para ouvir mais uma vez o Teu toque, sentirmos aquela calma e aquela paz que somente Tu podes dar. Toma-nos, Senhor, em Teus braços e guia-nos, Senhor, com Teu poder. Nós suplicamos
Em nome de Jesus. Amém.